Olá, caros leitores e inscritos da oficina Apenas Leitura, sejam novamente bem-vindos. Espero que todos estejam bem. E vamos ao nosso terceiro livro da nossa oficina, tá? Hoje nós vamos falar sobre O Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, grande escritor português, né? Vamos fazer os nossos comentários, né, normalmente sobre o gênero, por último sobre a obra. E para compensar o nosso período offline, né, vocês já devem ter estranhado aí, o canal ficou um tempo considerável sem criar conteúdo, né? Vou acrescentar aqui pelo menos 3 benefícios. A gente vai falar sobre 3 benefícios básicos a todos aqueles dispostos a se aventurar nesse belíssimo mundo da arte literária. Tá joia? Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, então a gente começa falando sobre benefícios, né? Depois a gente fala sobre o gênero, né? A gente ainda vai continuar sobre o romance, mas se trata de um romance especial esse. E depois sobre a obra, ok? Essa obra, né? Literatura luso-brasileira, né? Então, pessoal, como eu já tinha falado na abertura do canal, né, a experiência literária, ela proporciona muitos benefícios. A maioria deles estão todos ligados entre si, mas para qualquer estudante, todos vocês, todos nós, só temos a ganhar com a experiência literária de ficção ou não ficção. Mas, lembrando que a oficina recomenda começar, né, e ter uma longa experiência na literatura de ficção, né, como um suporte educacional importante, básico, né? Com certeza isso ajuda em qualquer outra área, né? E, né, inclusive para a vida, a vida em si também, com certeza, certamente ajuda. E é sobre isso que se trata a questão dos benefícios, né? Que ele também toca diretamente e indiretamente na questão da vida em si de todos nós, né? Então vamos lá. Primeiro benefício, é claro que se trata de um benefício básico e óbvio, né? Chega a ser óbvio. É claro que para você compreender, para você interpretar um texto, você precisa você precisa saber ler, né? E compreender, né? O que a maioria dos estudantes não percebe é que a literatura de ficção, ela ajuda a exercitar a linguagem geral, né, do estudante, né? O estudante que, às vezes, ele se empenha, ele se exercita só na sua área de interesse, né? Então, se for uma área científica, ele vai se exercitar, né? Ele vai ficar cada vez mais fechado na sua linguagem específica. É claro que isso não vai impedir ele do seu aprendizado, obviamente que não, mas ele vai ficar privado desse exercício da linguagem comum, né? Que
que capacita a linguagem pessoal, né? Então essa é a grande diferença. A linguagem das ciências não é a linguagem pessoal, né? A linguagem da literatura de ficção, ela exercita a linguagem pessoal por ser uma linguagem geral, uma linguagem natural, ampla e abrangente. É claro que o escritor, ele é um mestre da palavra e a linguagem dele é muito bem pessoal, personalizada, né? Pode parecer uma linguagem muito profissional, mas é uma linguagem que se classifica na linguagem comum, né? Então, é um benefício básico, é um benefício óbvio, mas trazendo para a literatura de ficção se torna muito melhor, um benefício muito melhor, muito mais crucial, né, por se tratar de uma linguagem aberta, né, de uma linguagem sem restrições, né, sem restrições, sem limites, né, teóricos. E isso, né, exercita a linguagem total, a linguagem pessoal do leitor, né. Então, é um benefício básico, mas voltado para a literatura de ficção se torna crucial. Um segundo benefício, né, é o benefício da educação pessoal, né? Educação pessoal. Toda obra de arte que possua um valor humano genuíno, ela tem ela tem características educativas, né? E passando para os livros, né, obras escritas, transmissão de informação, né? Esse caráter educativo, né, da pessoa se torna ainda mais latente, né? Ainda mais latente. Tanto pela contato de uma linguagem, né, por um mestre da palavra, né, quanto a própria experiência pessoal mediante aquela obra de arte, né, que possui valor, né, uma obra valorativa, né. Esse tipo de obra ela é mais acessível a todos nós, né, não requer grandes qualificações, né. A mais além de uma leitura, né, grandes qualificações, né, além de uma leitura reiterada, uma leitura preparada, né, uma leitura por uma pessoa interessada, né. Então, o segundo benefício é a característica da educação pessoal, né, que o leitor tem, né, mediante ao impacto mesmo da obra de arte, né, que ela tem a oferecer por si mesma, né. Um terceiro benefício nós podemos elencar aqui, ele tem a ver mais com essa obra, ela dá uma ênfase maior nesse benefício por ser um benefício de uma cultura estrangeira, né? Embora seja muito próxima da brasileira, mas é uma história que se passa em Portugal, né? Então, o benefício, né, nesse caso, né, um benefício básico para contato com a literatura, né, de ficção é a questão também cultural, né, que irradia para vários elementos, né,
além da própria literatura ali composta, né? Irradia para vários elementos, né? Inclusive de cultura do país, né? Elementos sociológicos, históricos, culturais, de costumes mesmo locais, né? E características sociais locais, características psicológicas locais, né? E históricas, né? Então, a aquisição de repertório cultural, né, mediante qualquer romance, né, tem essa aquisição irradia em todos esses elementos, né? E quando se trata de uma cultura estrangeira, né, há esse agravante de ter um contato com algo mais novo, né? Embora exista pontos em comum, mas sempre há algo mais novo ou mais diferente, né? Então, basicamente, os benefícios são esses, né? A gente pode elencar esses 3 benefícios para a gente começar a falar deles, né? Vocês percebem logo que são benefícios, né? À primeira vista parecem muito simples, mas são de uma importância muito grande, né? E se pode falar muito mais ainda deles, né? Mas por enquanto podemos ficar com isso, né? Então, muito bem. Esse livro, Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição, a gente continua no romance, né? A gente está falando de romance, mas nesse caso ele está em forma de novela, né? Por conta disso, o enredo, a sequência, né, das frases, ela tem uma passagem intensa mesmo de acontecimentos, né? Por conta da novela ter essa ênfase, né, na trama, né? Essa característica nesse romance, né, ele, né, nesse quesito, a gente lembrando do nosso primeiro livro, né, ele se aproxima do conto, né, por conta dessa ênfase no relato, na descrição da sequência, né, dos acontecimentos e tal. Então ele se aproxima do conto, né, por não se deter muito em detalhes, né, detalhes estéticos, detalhes de pensamento, detalhes até mesmo descritivos, né? A descrição que ele faz é muito sucinta, muito pouco, né? Então, características da novela, né? O livro, ele tem quer dizer, o livro não. No romance, né? Ele muito basicamente, acho que geralmente acontece isso de alguma maneira, né? Ele geralmente inicia com descrições, né? Personagens, famílias, lugares, inicia com descrições e a tensão da história, né, vai se graduando e termina no clímax, né, da história, no desfecho, na conclusão da história, né? Eu acho que basicamente os romances, né, têm essas etapas, né? Eu ia usar estrutura, mas estrutura é uma coisa mais complexa se fala de romance, né? Vamos dizer assim, etapas, né, de redação, né? São mais ou menos essas. Diferente do nosso segundo livro, ele está narrado em terceira pessoa, né? É um narrador observador, ele faz comentários, né? Ele é um observador não muito distante, né? Inclusive ele conclui a história dizendo que é parente do irmão do protagonista, Simão Botelho, né? Então, ele não é um narrador
distante, ele é um observador, né, próximo ali, qualificado para dizer, né, essa história. Então é muito importante também se atentar, né, mais uma vez, sobre quem está falando no momento, né, em que ponto do romance, quem está falando, muito importante, né, não esquecer. Quando a gente fala de romance, assim, agora vai uma dica para todos os leitores, a gente fala de romance, eu não sei se eu já comentei isso, mas todas as frases, em se tratando de romance, todas as frases são necessárias para a compreensão. Todas as frases são necessárias para a compreensão. Pode parecer um exagero, mas não é, porque cada uma tem a sua necessidade própria, né? Tem o seu peso próprio. Elas variam de importância, mas elas variam de nível de importância, mas todas são necessárias para a compreensão do romance. Então, todas as frases requerem atenção constante, né? Embora isso seja impossível, mas elas requerem, né? Muito bem. No conto, não há essa mesma necessidade, né? Não há. Porque a maioria das frases, elas convergem num relato, né? Num recorte, de uma descrição de uma passagem. Então, a maioria das frases não requer a mesma necessidade para a compreensão, né? Então, eu estou lembrando disso agora, porque nesse romance em forma de novela, essa dica se torna mais importante, né? No conto não precisa, mas em romances assim, é sempre bom a gente lembrar. As frases, elas têm realmente diferentes níveis de compreensão, mas todas são necessárias para a compreensão do romance. A gente pode, em vez de falar compreensão, a gente pode falar que a compreensão, às vezes, quando a gente pode ler no intuito de buscar a moral da história, né? E é claro que é importante também se obter a moral da história, e naturalmente se faz isso, mas o mais importante no romance não é a moral da história, mas é a retenção da história completa, né? Todos os detalhes, a complexidade, todas as nuances da história. Isso é muito mais importante do que porque é justamente abarcar a história em toda a sua complexidade e extensão, é justamente isso que vai compor a moral da história, né? Então, logo se vê que não é uma recompensa, né, a se colher logo numa primeira vista, né? E mesmo assim não é também o que mais importa, né, na leitura, né? Embora tenha sua importância, obviamente, né? Então, dito isso, a gente pode passar para a obra, né? Esse livro, né? Camilo Castelo Branco, grande escritor português, né? Preferiu, né, redigir esse romance em forma de novela, né? Essa novela, ela se passa, pelo menos, entre 3 famílias, né? Composto por pelo menos, é claro que tem outros personagens, mas pelo menos 3 famílias.
E ao longo da história, ele comenta, o narrador faz comentários, ele se dispõe de maneira muito à vontade a fazer comentários, né? De modo poético, quase sempre de modo poético, né? E no primeiro capítulo, nós temos, né, já alguns comentários, algumas observações do narrador, e em seguida a descrição da formação da família principal, que é a família do Simão Botelho, do protagonista Simão Botelho, né? Falando da linhagem da família, né? A descendência, a linhagem familiar. Descreve também a peripécias dos pais, né? O que, assim como aconteceu no nosso segundo livro, São Bernardo, acontece com Paulo Honório, né? Essa descrição do primeiro capítulo é importantíssimo para colocar, né, o leitor no caminho correto da leitura também, né? Porque já mostra, né, assim, características da família principal e do protagonista, né? Mediante algumas facetas deles, né, dos personagens, né, etc. No segundo capítulo, nós temos a continuação da descrição. Aí entra a família vizinha, né, a descrição da segunda família, né, e os dois protagonistas, né, que são os dois, o Simão Botelho, o protagonista rapaz da família principal, e a Teresa Albuquerque, que é da família família secundária, vamos dizer assim, né? E também, no final do segundo capítulo, já fecha o núcleo onde se passa a trama, né? A tensão do trama da história até o desfecho, né? Aí dá também o comportamento impetuoso do Simão, né? E a mudança de comportamento que ele tem após ele encontrar a Teresa, né? Após ele ver Teresa, ter contato com ela, ele demonstra uma mudança de comportamento brusca, né? E termina descrevendo, né, a intriga das duas famílias que antecede, que é anterior ao encontro dos dois jovens, né? E a intransigência dos pais com isso, né? É basicamente esses detalhes que definem a tensão da trama até o fim dessa história, né? Então, basicamente, essa novela, ela se passa dessa maneira, né? Então, nesse livro, o que temos para dizer é isso, né? Eu espero que tenham gostado, né? Espero que gostem desse romance, né? É um excelente escritor, é uma linguagem muito bonita, né? Ele tem uma linguagem, ele escreve nessa obra a escrita muito, as palavras são simples, né? Como ele mesmo diz, é uma linguagem modesta, mas o tom é muito bonito, né? Meio poético, meio cerimonial. E a todos que de alguma maneira aprendem aqui na oficina, né? Espero que
que tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem. Eu vou deixar o Pix da oficina na descrição do vídeo, tá? Para que a gente possa crescer e manter esse canal e poder trazer cada vez mais, sempre mais livros, né? Semanais, sempre de modo semanal ou quinzenal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até nosso próximo vídeo.